Bem-vinda e bem-vindo a mais um episódio do Você Pode Se Ver Por Inteiro. Gente, que alegria! Tô nesse dia aqui com vocês, mais uma vez com uma querida, que vocês vão ver aqui com recorrência. Vocês que estão acompanhando aí já estão vendo nos bastidores, nos pódios. Assim, a pessoa quando a parceria é boa é um combo. E eu tenho aqui no podcast de hoje novamente a Eliana Pigato. Ô, minha querida! Que delícia estar aqui de novo. Bem-vinda! Amor. Gente, pós-ID, acabamos aqui, ó. Foi aí recentemente a última imersão do ID. E que vocês viram que no outro eu falei que ia estar. Então eu já estou aqui para compartilhar com vocês do que foi. Eliana. Eu acho que vai inverter essa entrevista, né? Porque eu tô curiosa pra saber o que ela viveu no método ID. Eu contei pra vocês um depoimento que foi profundo, eu já sentia. Quando eu fiz o ID, eu te falei que, nossa, gente, que vontade de estar aqui fazendo esse curso. Sim. E no penúltimo eu não pude estar, e agora veio a oportunidade de realmente vivê-lo. Eliana, eu reintegro e reforço como você é uma equipe muito sensível e você é muito ali sustentar. Falo, gente, esse mulherão aqui é grande mesmo, né? Eu falo de altura, de sustentação, de energia, é tudo isso mesmo. Porque tem gente que você vê na internet, você vê no pessoal, você... O susto. É isso. As pessoas, o que mais elas têm, Márcia, é assim, quando me vê saindo do online pro presencial, é o que eu mais ouço. Como você é grande! Gente, eu falei pra vocês, né? Primeira vez que eu vi ele, eu disse, você é muito assim, 1,5 metro pra quase 2 metros. E é muito lindo brincar com isso, porque é nesse sentido que eu brinquei desde o começo. E, na verdade, isso foi uma das minhas dores quando eu era adolescente. Porque Imagina. hoje a gente entende que é bullying, né? Mas eu sofri muito bullying por ser alta. Eu era a última da fila, eu era a última da classe. E eu brinco assim que eu era muito tímida em relação a isso. Então eu falo assim, hoje eu entendo através do meu propósito que Deus sabia que eu ia vir com esse bloqueio lá atrás, mas ele falou assim, não vai ter como você se esconder. Eu vou te fazer grande, porque onde você chegar, você vai marcar presença. É isso, gente, não é mentira. O meu contrário, na verdade, eu falo que a marca do nascimento foi até meu pai falou assim, e cresce. Ele falou pra enfermeira. Daí quando ela fala se cuidar bem, cresce. Então eu vejo que assim, que nunca tive problema com o meu tamanho, com a minha altura, mas hoje é tomar posse do que é nosso. Exatamente. Não é estatura, como eu me vejo. Eu me via pequena. Então, eu me via pequena, apesar de 1,80 m. Hoje eu entendo por que eu vim com 1,80 m. Olha que diferença. Essa é a diferença, gente, de gente. pessoa que vai se desbloqueando na vida. E aqui eu falo que podem te fazer pequena, mas quando é pra você ser grande e que não tem nada a ver com ego, né? Exatamente. É com propósito, com entrega. Exatamente, mulher. E Que é isso. lindo. Hoje eu falo com muita paz e leveza, porque isso encaixou dentro de mim e como você falou, o combo da essência com a verdade se unificou. Ele comunica, né? Exatamente. Era uma briga de eu ser e eu não me enxergar. Que é o que a maioria das pessoas são. Que elas é o tema daqui. São, mas elas não se enxergam. Não. Então, até pegando o gancho, a gente entrando em método ID, o método ID, por que é o método ID? Porque é a identidade. Eu escuto que eu sou boa, eu escuto isso, mas eu não me vejo, eu não valido, eu não me enxergo. Então, ali, durante esse processo, você também vai poder falar muito mais, é você poder tomar posse de pegar as partes que você deixou com pessoas em situações, por exemplo, um abuso, um bullying, num relacionamento, tomar posse dessas partes, que você até então está fragmentada, trazer para dentro de você e se tornar inteira. Quando você tá inteira, você consegue fazer o escaneamento de quem você de fato é e acessar a identidade. Gente, eu vou falar, como que... E que é isso, Eliana? Vocês têm que passar pra ver. Mas, Eliana, você tá falando, eu não tô entendendo. Você não vai entender. Você vai entender se você passar lá. Se você passar pelo processo. Até muito profundo, muito completo, Eliana. Até porque um treinamento de autoconhecimento, uma imersão, você pode ter 100 pessoas no salão. Cada pessoa tem uma bagagem. Cada uma vai ver de um jeito. Cada pessoa vai viver de um jeito. E cada pessoa vai ter uma chave para abrir uma determinada porta. Então, se a gente fala, olha, no treinamento eu trabalho
essa dinâmica, Não é isso. a pessoa, se ela teve um bloqueio, por exemplo, com alguma questão de altura, e tiver alguma coisa em relação à altura, ela já vai se bloquear. E não é esse o propósito. É fazer a pessoa entrar, porque como foi dito até pelo grupo, assim, todas as dinâmicas abriam e fechavam. Essa é o que eu falo, né? O método D, quando eu baixei o download, não fui eu que escrevi, depois que eu fui ver a sincronicidade, eu falei, jamais eu como ser humano faria um trabalho como esse. Então, pra mim ali foi realmente uma coisa divina que desceu, porque eu fui vendo que tudo que abria, fechava, tudo que abria, fechava, tudo que abria, fechava. E nós tivemos nesse último treinamento uma grande figura ali dentro, a Betinha, né? Que é médica maravilhosa e foi como terapeuta, que ela foi a primeira vez e ela ficou impressionada de ver o quanto o trabalho abria e fechava, que é o mais importante nos trabalhos. Hoje, infelizmente, muitas pessoas têm imersões que elas abrem E não fecha. E as pessoas, elas saem assim, não entendi nada, tô confusa, então a gente precisa tomar esse... Mesmo a gente fechando, ainda as pessoas têm uma resistência, Porque né? vai ter o conteúdo de cada uma, né? Conteúdo de cada E tem, uma. por E a mais que resistência, você né? preserve, algumas coisas podem... Que vai ser do processo de cada uma. É. Mas sabe, Eliana, o que você tá falando é muito sério, gente. Porque vocês veem, eu tô aqui em Alphaville, fui, voltei, etc. de formações e imersões que eu compartilho. Eu falei da outra vez e confirmo. É um cuidado que eu nunca vi. Porque as imersões, Eliana, você tá acostumada, elas abrem, te deixa ativada, o pessoal É um fala show. motivada, aquela energia up, só que uma semana depois você cai. Ou duas, gente, porque motivação é uma coisa, conexão é outra. Não é descaracterizando quem motiva, só que o ID é diferente. O que é o ID, Eliana? Ou qual o perfil das pessoas o que as pessoas procuram quando procuram o ID? Então, você falou da motivação, né? Eu, por muitos anos, vivi na motivação. Eu sou uma pessoa motivada. Eu falo que E tá tudo bem, né? Não, eu sou entusiasta. Eu falo que eu mudei essa palavra porque o entusiasta, ele diferente. tem Deus dentro dele. E toda pessoa que sente essa conexão, ela exala essa energia sobrenatural. Hoje eu aprendi isso. O motivacional é aquela mãe que às vezes te incentivava, vai fazer essa entrevista de trabalho, vai nisso. Motivava. Mas a motivação, ela precisa sempre alguém estar fazendo. O método D é ativacional. Nós ativamos dentro de você o fiozinho que está desencapado, aonde você está tentando fazer uma reconexão com a tua identidade e não consegue, então você tem uma visão do que as pessoas pensam, mas não validou aquilo para você. Quando a gente reconecta as suas origens, as suas verdades, ao Criador, da forma que você concebe, existe uma ativação. Volta uma energia sobrenatural. E quando as pessoas procuram, por que elas procuram? A maioria tá com algum problema de ordem, às vezes financeira, às vezes casamento, mas eu falo que tudo que tá acontecendo no momento atual é só a consequência. É um sintoma, É né? o sintoma, nós precisamos chegar na causa. E o método D, a fundamentação do método D é só vasculhar a base para achar as causas. Porque eu falo que tudo que é sintoma é a ponta do iceberg, né? E, gente, vocês já ouviram essa expressão da ponta do iceberg? Que é mesmo a pontinha. Se você embaixo é muito maior, muito mais largo, né? Mais denso embaixo. E você faz isso com uma maestria. Porque eu fiz isso na minha vida, né? Eu queria desde pequena entender por que eu sentia certas coisas como criança, como adolescente. E eu fui procurar a causa das coisas. Eu fui em todas as esferas emocionais, mentais, espirituais. Tudo eu sou a curiosa da causa. Por que isso acontece? Vamos olhar o que está por trás disso. Por exemplo, você falar, eu tô com uma dor. Vou dar um exemplo. Acabou o método D, passou uma semana, eu tive uma infecção na garganta muito forte. E aí você vai falar assim, tá, tô com a infecção, o que você vai tomar? Ah, você vai tomar antibiótico. Tá, vai sair. Qual é a causa disso? Eu sei qual é a causa.
Entende? Qual é a causa? É diferente. É diferente. Então, você pode tomar, sim, determinada enfermidade, um medicamento. Mas Sim. se você não trabalha a causa, Se repete. ele só mascarou ali, daqui a pouco, 10, 15 dias, ele volta novamente. Então, eu trabalhei os dois. Mesma coisa quando tive câncer. Eu trabalhei a parte física, quimioterapia, cirurgia, mas também trabalhei a parte emocional que estava por trás do câncer. Quando foi isso? Acho que a gente chegou a falar da outra vez, Eliana. 2011. Como foi esse processo? Então, olha que interessante, né? Eu tava em 2010, 2009, eu tinha uma grande amiga, Franli, passando por um câncer. Também tá na jornada, né? Maravilhosa. E ela passou por um câncer e eu fui viajar. Eu ganhei uma viagem para Portugal e Espanha. Uau. Foi essa história é maravilhosa, que você viu agir lá de cima para baixo, né? Eu fui fazer uma viagem para Fátima, que eu sou devota, Nossa Senhora de Fátima também, e eu fui pedir por ela. E eu fiz aquele caminho descendo de joelho. Eu fui viajar com o Padre Fábio de Mello. Ai, gente, desculpa aí. 11 dias de muito Não, a gente só pega a frequência aqui que você, ó, são. 11 dias viajando com o Padre Fábio de Mello, aprendendo horrores com Que ele no lindo. almoço, no café da manhã. E aí eu fiz esse caminho, voltei com o joelho desse tamanho, tive uma Imagina. lição gigantesca dele que ele me deu. E quando eu fiz essa viagem, eu fui pedir por ela. Mas quando eu voltei tipo outubro de 2010, eu fazia sempre meus check-ups. Eu fiz o meu check-up, mamografia, tudo. Em fevereiro veio o diagnóstico, eu tava com câncer de mama. Aí veio a primeira revolta, né? Assim, nossa, eu sou atleta, eu ajudo as pessoas. Meu irmão que me batia, meu pai que brigava comigo, essa é mais ruim que eu. Aí você entra na revolta. Que é normal, acho que Deus escolhendo e fala, filha, mal sabe onde você vai parar que depois com isso aqui, né? Tipo assim, você não sabe o que tem. Eu sempre fui uma pessoa assim, eu aprendi a ser muito objetiva também. Cheguei, fui fazer um tratamento em São Paulo e lá eu sentei com a médica na época, falei, doutora Ana, como que é o processo? Aí assim, você vai ter que fazer nós vamos começar fazendo a cirurgia, nós vamos tirar, depois a gente vai colocar prótese, depois vem quimioterapia, depois a gente faz a reconstrução. Ela deu 5 etapas. Então, o que eu coloquei na cabeça? Uma etapa de cada Uma vez. etapa de cada vez. Então, eu foquei naquela etapa, eu coloquei toda a minha energia naquela etapa. Eu não fiquei assim, deixa eu ver o que tem no Google sobre isso. Deixa eu entrar num grupo sobre isso. Porque cada enfermidade que vem para uma pessoa tem um porquê por trás disso. Tem uma reviravolta na vida. Toda doença tem uma reviravolta. E aí, eu falei, se eu ficar olhando, eu só recebi assim, nossa, você viu quem morreu de câncer de mama? Você viu quem viu? Aí um dia eu falei, eu quero viver. Que grupo que tem que quer viver? São poucos. Porque para viver você vai ter que abandonar o que você morre todo dia. Que no caso é a mágoa, a tristeza. Olha, gente, isso aí é forte. E você tem que abrir mão dessa sacolinha. É isso aí. E eu decidi, 2 filhas, eu quero viver, eu quero ver minhas netas, meus netos. E eu fui na causa. A causa na época era ter vivido a história da minha mãe em relação ao meu pai. Então eu não deixei meu pai ser meu pai. Ao mesmo tempo que eu fazia as etapas do hospital, eu fui trabalhar a parte espiritual e a emocional. Procurei meu pai, ouvi o perdão, a gente se reconectou. E aí o tratamento, em vez de baixar minha imunidade na quimio, aumentava. Super. Os médicos falaram, o que você tá fazendo? Eu falei, não, é que eu já resolvi. Deixa eu te contar um segredinho. Eu já resolvi. Eu sentava com os médicos na época, porque eles queriam saber como que uma pessoa... Tanto é que eu ia fazer 10 quimio vermelha aqui. Eu fiquei careca, né? Chegou na quinta, na sexta, eles me liberaram. Querida. Gente, só pegando um gancho, Eliana, o quanto é sério, porque eu também, quem tá acostumado aqui, eu falo da psicossomática, porque por trás de todo sintoma tem uma raiz. E aí? Né? Então, assim, olha o teu sintoma. Olha aqui, Eliana. Metade do processo ela já pegou o código. Quer dizer, no começo ela já pegou. Ela se livrou de metade de se intoxicar. Exatamente. Eu ia tomar, na época, E hoje... é forte. É fortíssimo, mulher. Eu ia na época, o protocolo era 5 anos de... eu não esqueci o nome agora, mas era um remédio que você antecipa a menopausa para não produzir hormônio. Hoje já são 10 anos. Eu cheguei no 2 anos, o médico também me liberou. Menina. Você não precisa mais tomar isso aqui, porque não tem Tá mais ok. nada. Agora só mantém os medicamentos, exames periódicos, faço todo ano. E foi liberada. Ninguém acreditava. Gente, sabe o que é isso? Liberação emocional, né? Cuidou das dores. Eu fui na causa, liberei a causa e... Porque a doença é uma mensageira, né, Márcia?
Ela vem pra falar assim, olha, porque o nosso corpo não é pra sentir nada. Não, naturalmente não, né? Naturalmente, Saudável, não. a gente é saudável, gente. E aí, o que acontece? Vem a enfermidade e fala assim, tem alguma coisa que não tá legal, então presta atenção. E o que a gente faz? Ignora, Vai na né? farmácia e toma remédio pra remediar aquilo. Paliativo. Paliativo, gente. A gente tem Exatamente. falado saudável sem neuro aqui, que tem como, o sintoma, ele tá pedindo pra você olhar, né? E tem tantas formas de se olhar, né, Eliana? Muitas. Hoje, com todo esse universo que a gente tem de possibilidades, tantos tratamentos, né? Naturais. Desde um floral, de um reiki, de uma cromoterapia. A espiritual, que você tudo. diz. O medicinal, gente, todos são importantes. Todos. Cada corpo vai reagir de um jeito. E a gente vê assim, quem vê a gente mentor, né? Terapeuta, mentor, fala assim, estudou muito, fez muito, mas mais do que fazer isso, a gente também passou pelo processo. Exato. E a gente passa. Essa é a grande diferença, né, Eliana? Que na verdade Deus te prepara, né? Como é que eu ia falar com Forja mulheres, a gente. homens que trazem dores emocionais, que isso pode virar uma doença se eu não tivesse vivido um câncer? Querida. Então eu falo assim, toda dor tem um propósito, Tem. né? Então, é que as pessoas, como elas entram no vitimismo, elas acham que elas foram castigadas. Elas estão sendo abençoadas. E tem muita gente que fica na punição, né? Você sabe que ontem mesmo, com um grupo de queridas, eu falei sobre o olho. Porque eu trago muito sobre ajuste seu olhar, clareza, importância de... E eu uso óculos desde 2 anos, 4 meses. Que foi meu primeiro bloqueio emocional lá. E daí, deu BO no olho. Só que eu falo que hoje, não tive tanto bullying até, porque eu sou estrábica. Fisicamente ainda sou, gente, mas é tão bom que eu tenho manejo no meu olho, né? E eu já, né? Então eu falo que tem aqui, mas emocionalmente eu já trabalhei. Essa é a grande diferença, né? Quer dizer, ainda não, porque a Eliane me deu spoiler. Gente, eu vou deixar isso pendurado, que a gente vai vir semana que vem, não. Daqui a pouco... Mas assim, o que eu quero dizer? Que isso foi no sentido de... tem tantos bullying que vêm com isso, mas a questão de, realmente, da dificuldade de ver. E quando a gente vê... Então tem essa história. E hoje, o que eu amo entregar para as pessoas? Clareza. Por quê? Por que será, né, que você passou por isso? Porque você teve que buscar a resposta pra mim, pra você. E aí, é aquilo que eu falo. Se nós estamos aqui para evoluir e servir, eu tenho que servir mediante aquilo que eu aprendi. Gente. E o que eu aprendo, geralmente, vem através de uma dor, de uma ressignificar, de uma dificuldade na nossa vida. E nem sempre foi ok, né? Não. Hoje eu falo que delícia, gente, né? Vinha maturidade e entendimento, mas no caminhada, humanos, né? A gente se revolta, por que comigo? Por que isso? É o normal da gente, quando a gente não percebe, né? Não entende os propósitos de Deus. Porque os propósitos de Deus, ele vem sempre como um ensinamento e não como penalização, como a gente aprendeu quando pequena. E é muito cultural isso, né? Porque a parte religiosa que a gente teve quando criança, de um Deus punitivo, tudo que nos acontece de mal e a gente sempre se compara com o outro, é porque eu fiz algo errado. E a gente sempre faz algo errado. E é uma crença que vai interferir em tudo na vida, aí, né? Se eu não tenho recurso quando eu sou pequeno, adolescente, eu fiz algo errado, acontece algo de errado no adulto, eu vou falar porque eu tô pagando aquilo. E as pessoas ainda falam, né? Tá com essa doença porque fez isso, porque fez aquilo. Era ruim. Então é uma falta de entendimento. Porque isso não tem nada a ver com o que foi feito. E que traz sofrimento principal, alienação, né? Porque eu fico presa àquela... Eu não me perdoo. Eu tive uma vez... Olha que interessante. Quando eu tive o câncer, eu lembro que eu era separada. E o meu ex-sogro, ele... Na época, né? Que Deus o tem, ele falou assim... Nossa, ela tá tendo câncer porque ela separou do meu filho. E ele acabou falecendo de câncer no reto. E aí, quando ele teve câncer, eu vivia no hospital com ele. Eu ficava lá com ele... Porque eu entendi que era até uma escolha que ele fez para desencarnar. Sim. Eu tinha uma outra visão. Então, olha a diferença de uma pessoa que, de repente, desejou isso para você. Como uma punição. E uma outra pessoa que acabou ficando junto, cuidando. Quem que ficou mais leve nesse processo? É sobre isso, né? Você sabe o que você tá me dizendo? E eu já vou até aqui, tô atenta, gente, porque é tanta coisa. Você já vê que isso aqui dá 10 horas de podcast. Me vem a questão do amor interrompido, falando de experiências nossas, porque vocês sabem, eu perdi, né, minha mãe quando eu tinha 7 anos, e tem uma experiência, uma vivência, só vou dar um spoiler. Meu Deus, que vivência, que aliás vai mudar, viu?
que trabalha a mãe e trabalha outras questões. Como que é isso, Eliana? Ai, olha, eu acho que todo mundo devia aprender isso na escola. Menina, eu nunca tinha, olha, não tinha escutado essa questão do forma, amor né? interrompido e a construção do adulto pra mãe lá, né? Nossa, aquela é incrível. O amor interrompido é assim, né, Márcia? Quando nós somos gerados no ventre de uma mulher. Uhum. Uma mulher comum, uma mulher normal, cheia de sentimentos, de problemas, dores, mas que disse sim para nossa vida, Sim. mesmo tendo medo de ser competente ou não. E quando nós nascemos, nós entendemos que a mãe era o mundo. Até a amamentação, para quem amamentou, o olhar é só para a mãe. Então a mãe, ela continua a vida dela após parir um filho. Problemas emocionais, financeiros, trabalho. E a criança, por entender que a mãe é um mundo, ela procura o mundo dela. E a mãe está vivendo o mundo dela. Então, a mãe não está presente 100%. E a criança, até os 2 anos de idade, ela procura o olhar da mãe. É o olhar. A mãe valida a criança ou não através de um olhar. Então, se a mãe está ocupada, a criança está olhando, e ela está ali na cabecinha dela, sem um cognitivo, dizendo assim, será que eu sou amada? Por exemplo, a mãe dá um grito com ela, porque a mãe estava nervosa. A criança, naquela resposta, ela diz assim, não, eu não sou. Porque eu decepcionei minha mãe. Então, ela mesma ali já vai criando o estereótipo dela mesma. Já vai formando. E vai levando pro mundo. Então, o que acontece? A mãe não foi, pra mim, um exemplo, suficiente. Ela não foi 100% presente. Que não tem como. Não tem. Não tem como. Impossível, gente. É impossível. E aí, eu cresço. O amor que eu conheci, que era só dela, interrompeu, parou ali. Eu não recebi mais amor. Se eu recebi 5% de amor da minha mãe, eu vou viver a vida inteira só dando e recebendo. Imagine um copo. Vamos lá pegar esse aqui. É um reservatório. Se eu recebi 80% de amor, tá aqui. Então, eu vou sempre dar 80%, chego aqui, eu volto, esvazio e dou. E fico nos 80%, que é o parâmetro que eu tenho, a referência. Se eu recebi 5% a vida inteira, eu vou ser aquela pessoa que vou dar só 5% de amor e também vou permitir receber 5%, porque é a minha referência. Então, você fala, nossa, minha mãe, o meu namorado não é carinhoso. Porque ele só recebeu 5%. E ele não consegue dar mais do que isso. Mas pode dar. Pode dar, quando você toma consciência. Quando você... Porque o amor ficou interrompido nela. É como se ela não tivesse me dado, mas ele tá em mim. E aí você pode faz o movimento fazer contrário. esse movimento. Você faz o movimento contrário. Eu só dou esse spoiler, gente. Fantástico. Porque eu entendi isso quando eu fiz o movimento em relação à minha mãe, que tinha uma criança que não recebeu nem acho que 1%. Entende? Então, quando eu percebi que ela não tinha e que tava ali nela aquele 1%, eu falei, ela não vai subtrair 99 daqui com 80 anos de idade. Então, eu tenho isso, porque eu também pratiquei isso com as minhas filhas. Faltei, mas pratiquei. Então, hoje eu faço esse movimento até a minha mãe. Então, quando eu falo, eu tenho saudade, eu vou até lá. Eu quero um abraço, eu abraço. Eu quero um beijo, Não eu fica, dou um beijo. né, muitas dores, Eliana. Antes eu falava assim, gente, porque eu não lembrava muito, mas muita coisa mudou, que eu sempre fui amorosa. Lógico, uma parte... Tinha aí uns atravessados a parte da dor, mas eu sempre fui muito amorosa. E depois acessando, quanto amor ganhei da minha mãe. Porque você se abasteceu, né? Abasteceu. A gente é um tanque. Só que daí quando a gente entende, que eu vejo até clinicamente, tanta pessoa que fica ali daí no orgulho, no ranço, na arrogância, eu não vou dar braço a torcer. E eu tenho certeza que você em casa tá se identificando. Só que daí... Não é que você não recebe, mas você também não entrega, e daí não tem essa troca. Não tem troca. E daí adoece. Adoece. Porque né? a gente, o maior antídoto que a gente pode ter para aumentar a imunidade é o amor. Não tem quando... Tanto é que é cientificamente até comprovado que um abraço, mais de 30 segundos, Sim. ele transmite muitas coisas boas pro outro organismo, entendeu? Sim. Então é isso. Agora você imagina, hoje com as redes sociais... Com essa loucura que a gente vive. Tá almoçando na família, mas tá usando o WhatsApp, tá usando... A gente não tem essa troca. Então, por que os presenciais fazem diferença? Porque o que a gente mais faz ali, vocês perceberam? Abraçar, segurar na mão, olhar nos olhos, reconectar. Gente... É isso. Dançar, botar a criança na pista. É ali, a gente pega, alegria, abraça, olha, toca. Logo no início a gente Sim. já segura, porque eu tô dizendo, eu tô com você...
fique em paz. Nunca vi isso, nenhum treinamento. A gente... Cada mentor terapeuta vai até você. É de uma humildade também. Porque ali a gente é como vocês, mas num olhar de fora. Porque a gente já viveu aquilo. A gente já sentou naquela cadeira. Muitas vezes. E quem você, dentro disso tudo, para quem que você recomenda o ID? Porque tem as pessoas que te procuram. Mas vamos lá, você em casa, mas o que é esse ID, tá? Trabalha tudo isso para quem que é indicado? Olha, hoje eu falo que as empresas, elas buscam no currículo das pessoas os treinamentos de autoconhecimento que elas fazem, não as formações que elas têm. Porque se você fez uma faculdade lá atrás, já mudou tanta coisa. Mas se você se conhece, você sabe os seus limites e os seus pontos fortes. Então, hoje, até pela contratação, autoconhecimento tornou-se um ponto de partida. Sim. Toda pessoa que respira, né, acima de 14 anos, pode fazer o método DD. Entende? Então, eu tive, por exemplo, nós tivemos no último, uma menina de 14 anos que foi com os pais fazer o método DD, Maria Paula, e você vai falar, ela tem pouca bagagem? E depende, né? Não, depende, porque nessa existência ela tem, mas ela traz uma alma cheia de sacolinha aí. Mas o que ela pôde perceber? Que já aos 14 anos ela trazia bagagem da mãe. Ela repetia muito a história do relacionamento da mãe e do pai e dos comportamentos da mãe. Então hoje ela está tomando, ela está com 15 agora, ela está tomando consciência do que é dela e do que é da mãe. E já é uma prevenção. Já corrige a rota. Rápido. Gente, muitas vezes a adolescência, porque você sabe que é a segunda fase. A primeira grande transformação é no útero e depois a adolescência é o segundo momento de mais transformação e que gera crise. Pode ver que muita gente fica, né, tem até esquizofrenia na adolescência. Então, se você cuida de uma coisa, né, de questões emocionais ali, você já tá preparando pro resto da vida. Para uma escolha saudáveis como adulto, porque às vezes muita gente segura, o que eu quero dizer? Segura nessa fase, vai empurrando, e daí chega lá, atrapalha em tudo, faculdade começa, não termina, relacionamento que dá ruim, não é, Eliana? Tudo emaranhado. E falando até, né, de pra quem que é, você vê, nós tivemos a Maria Paula, também tivemos uma senhora de 82. Ai, gente. Uma oriental de 82 anos, que não sabia beijar e nem a beijar filho. Nós ensinamos ela a beijar o filho, porque ela não foi beijada e não foi abraçada. E os orientais traz também mais a frieza. Sim. Então, assim, você vai falar, tem um momento certo. Não, se você tá vivendo esse mundo, se você tá percebendo que coisas estão pesadas, que coisas estão travadas, tem algo que você tá vivendo que não é seu, tem algo que você não tá enxergando. Pra que tá vivendo isso? Por quê? Pra quê? E tem coisas que você precisa também abrir mão. Porque tem coisas que você tá passando que você não precisa passar. Gente, é muito sensível. Vou dizer assim, ó. Então, no primeiro momento eu fui, né, na parte da fotografia, que eu já pude experimentar muitas coisas lindas e experiências como eu trouxe do Renascimento. Dessa vez eu fiz tudo. É outra experiência. E a gente que já tem conhecimento, não tem como, gente. Então, assim, sempre eu falo, enquanto tiver vida, a gente tá se desenvolvendo. Então, a gente tem mentor, a gente tem terapeuta, né? Graças a Deus. Isso é saúde, viu? E faz curso quando você sente que, né? Igual a imersão, porque te trabalha. Eu voltei como... Não tava num script, mas ele veio perfeitamente por script, né? O ID. Com uma semana que eu tive várias outras atividades, mas não tem como. Você tá reverberando. Até agora, feriado, eu vou ficar offline. Que eu falei, não. Vai ser meu offline afon, sabe assim? Você tá abastecida, não tá precisando buscar comida lá fora, doce, que a turma sempre cai no doce. Querida. Você entende? As pessoas, eu falo, elas saem no método DD, elas mudam a alimentação, porque elas falam assim, nossa, antes eu decisões. comia, porque hoje eu tô abastecida. Você só põe pra dentro o que tá faltando. Mas quando você encontra aqui dentro, tem coisas que você não precisa buscar aí fora. Por exemplo, relacionamento tóxico, porque você passa a se amar e se respeitar, porque você entendeu que foi amada. Parcerias, né? No trabalho, assim, é em tudo, gente. É relacionamento conjugal, familiar. Então, o que eu diria aqui, né, pra vocês? Façam. Porque, olha, o próximo é em agosto, né? 23, 24 e 25. Já deu o primeiro passo por você. Eliana. Ontem eu fui num amigo meu que é despachante, eu achei engraçado, assim, porque me trouxe essa analogia, né? Eu entrei e ele falou, Eliana, como você emagreceu? Aí eu falei, nossa, Rô, eu emagreci 4,5 kg, né? Desde dezembro eu tô com personal.
E o que eu quero trazer essa analogia para você? Eu fiz academia 1 ano e mantive o peso. Dezembro eu contratei um personal e já eliminei 4,5 kg. Não que eu precisasse, mas colocou no lugar. Sim. O que é o método D em relação a isso? Você tá com alguma situação já há anos, não consegue resolver, mas tem consciência dela. Quando você busca um mentor ou um treinamento online, que eu também faço aí programação emocional, você acelera os resultados. Não tem como. Então, você em 3 dias vai ser não é atalho, gente. Exato. É você no trilho da tua vida, só que na velocidade, ó. De quem já passou por isso. Então, em 3 dias de uma imersão, por exemplo, ou numa mentoria que eu faço em 1 mês, você acelera um resultado. E por quê? Eliana, por que isso acontece? É uma mágica? Não. É porque na vida você tem uma caixa de ferramenta. Só que às vezes você tá batendo na parede um prego com um alicate. Você não entende o que mal é aproveitado. O significado das ferramentas. Ali a gente explica, isso aqui é pra isso. Quando você sentir raiva, é pra isso. Quando você sentir falta, é pra isso. Então você entende e aí você sabe usar com maior potência o que você tem na mão. E daí você já sabe, em vez de ficar 10 horas pra colocar um prego, você vai ali 2 minutos, 1 minuto, resolveu? É isso, não é atalho. É ferramenta certa, trilho certo. E me conta essa questão... A gente vai e volta, podemos voltar pro ID, mas a reprogramação, Eliana, porque já vai começar agora, 15, né? 15 de abril. É a menina dos meus olhos. Conta. Ela começou e daí que surgiu o método que eu queria fazer mais profundo, que elas viram no online. A reprogramação emocional, ela chegou na minha vida em 2019, quando eu também estava passando por uma crise profissional. E eu fui fazer uma formação de inteligência emocional. E na época, tipo, 2 meses antes da pandemia, eu fui contratada pela Sociedade Brasileira de Inteligência Emocional para dar a reprogramação no Brasil. Aí eu me formei, vamos para onde eu vou? Vou para Manaus. Aí, a pandemia. No outro dia, a partir de amanhã vocês não saem de casa. Falei, gente, eu ia para Manaus, né? Aquela coisa, como é que faz? Aí, na época, eu conversei com o Rodrigo Fonseca, que eu sou muito grata a ele. Eu falei, Rodrigo, e agora? Ele falou... Eu falei, posso entrar no online com isso? Ele me deu permissão para eu usar da ferramenta que eu ia prestar serviço para a SBE para fazer os meus trabalhos, para não ficar parada, inclusive. Ele foi um anjo na minha vida e eu sempre falo dele. E aí, numa live, eu tinha feito IP também com o Pablo, eu voltei. Gente, eu vou montar uma mentoria. Eu mal acabei de falar, entraram 52 mulheres. Eu vi o direct assim, eu quero. Eu fiz, e agora? Aí eu acabei montando 2 turmas, uma de manhã e uma à noite. Por 1 ano eu dei de manhã à noite para atender o horário das pessoas. Resumindo, eu tô hoje na turma 51. E é uma mentoria de 9 sessões, onde eu falo que são os 9 pilares mais importantes do ser humano. Que vai desde as emoções, a gente olha para a criança, pai e mãe, auto-perdão, a gente olha para permissão, que vem a permissão. O que é? A permissão é quando eu quero fazer algo, mas algo não vai. Porque eu não tenho permissão. Não tá liberado emocionalmente pra isso. A maioria das pessoas estão assim, né, Eliana? Nem imaginam que são. Vou dar um exemplo. Dá outro nome. Vou dar um exemplo. Às vezes você tá feliz, você conquistou alguma coisa muito, muito bacana pra você. E aí você recebe uma ligação e fala assim, nossa, você viu fulano? Vamos supor, irmão, perdeu o emprego. Imediatamente você se entristece. Você não dá mais valor àquilo que você conquistou e vê o que você pode fazer por aquela pessoa ou se sente impotente por não poder ajudar. Mas aquilo que aconteceu com aquela pessoa não é sua questão. E a pessoa atrasa tanto a vida dela, né, Eliana? Isso às vezes... é a falta de permissão de ser feliz. Porque toda vez que ela vai ser feliz, tem sempre algo que acontece para dizer que você não merece ser feliz. Então, o campo dela já derruba a chave geral para falar assim, ó, é a mesma coisa que você fala assim, ó, você tá muito feliz, cuidado, hein? Que daqui a pouco acaba. É mais ou menos isso. Então, as pessoas vivem a vida sem permissão. Quando a gente entende que cada um tá construindo a sua vida e tem a vida que merece, o processo daquele irmão que tá desempregado, você não vai negar um prato de comida, mas é ele que tem que passar por esse processo. Não dá. É você. Porque muitas pessoas deixam a vida delas pra cuidar. Salvar o outro, né? São E salvadores. aí, gente, todo mundo se afunda, né? Não dá. Porque ninguém anda, né? E a vivência de cada um? E o que ele veio viver e eu vim viver? Senão não são você coisas pega iguais. coisa Não são que não é coisas iguais. sua.
E aí você fala, na cultura que a gente tem, fala, mas você é egoísta, só pensa em você. Não é sobre isso, é entender que cada um trouxe um livro para ser escrito. Eu não posso escrever no livro do outro. Verdade. Gostei Entendeu? dessa metáfora aí. Eu falei pela primeira vez. Querida! Vocês estão vendo, é assim, esses downloads lindos. Se eu for escrever no seu livro, eu não li o que tá antes. E aí eu vou escrever um capítulo que pode ser que não tenha nada a ver pra você. Tem a ver comigo, então eu escrevo no meu. É claro. E daí, se o outro chamar pra ser colaborador no outro, daí... Colaborador. Você já viu o livro de coautoria, gente? Existe. Mas e é participação, é de colaboração. E é um não é de capítulo. carregar, né? É um capítulo. Por exemplo, no livro das minhas filhas vai ter um capítulo da mãe, se tiver. Mas tem Sim. só. Só. E o resto é delas. É delas. Então, como que eu quero falar assim, quando ela for casar eu vou escolher o marido? Não, o capítulo da história delas, do nascimento, relacionamento com a mãe, vai estar lá. Mas o restante elas que vão escrever. E a maioria de nós estamos escrevendo, somos bons em escrever livros para os outros. Mas não temos um livro escrito da nossa vida. Porque as nossas páginas estão em branco. Porque eu larguei ali, mas do outro eu tô sempre falando, escreve isso, faz isso, viu? E aí quando eu olho, e o meu livro? Não. Eu vou chegar lá em cima com o livro aqui embaixo. Quando eu abrir para falar para ele o que eu fiz, as páginas estão em branco. E como é isso? Na verdade, gente, tem uma querida, uma lindona aqui no bastidor. Olha lá, ó. Que lindo, uma filhota aqui no bastidor. E eu vejo assim, porque você também integra a esfera corpo, mente e espírito, né? Sim. Também desenvolvo isso, creio nisso. Conta um pouquinho da... Sente vontade de trazer algo do... A reprogramação, ela também entra nessas esferas? Entra. O meu trabalho é esse, né, Márcia? Não tem como eu fugir, porque, como eu te falei, tudo que eu passei, eu fui entender. Por que eu vim nessa família? Por que eu tinha algumas interpretações que as pessoas não tinham? Por que eu tinha uma relação com Deus que as pessoas não tinham? Se não fosse assim, por exemplo, eu tive uma família que a maioria era católica e uma tia evangélica. E teve muita briga por conta dessa tia evangélica. Então, eu era aquela que falava assim, mas que Deus é esse que dá briga? E eu fui atrás desse Deus, com 13 anos de idade. Que linda! Eu fui atrás de Deus com 13 anos de idade. Eu entrei em todo lugar pra ver, e todo lugar eu vi Deus. Olha só. E aí, no último lugar que eu entrei, Deus disse assim, você percebeu que eu tô em todo? Porque eu não tô nos lugares, eu tô em você. E ali eu entendi tudo. Você tá entendendo, gente? E foi através dessa conexão com ele que eu percebi que ele queria que eu mostrasse isso para as pessoas. Porque é diferente religiosidade, né? Eu também, gente, vivi, vocês já me ouviram falando disso aqui em outro momento. A religiosidade foi um bloqueador, porque eu vivia na minha família e eu achava incoerente. Que eu falei assim, mas como que pode falar de Deus e viver isso aqui? Isso. Só que, gente, a gente vai ter luz e sombra. Só que, assim, é diferente quando você se relaciona com religiosidade. Nada contra aqui, gente. Se você é importante para você seguir o seu ritual, não é sobre isso. Aqui eu tô trazendo para a essência do como, da conexão com Deus. E daí você pode estar dentro de uma igreja, pode estar dentro de qualquer espaço religioso e tá também em qualquer outro espaço sem ser, que se você acessa, você acessou. Eu tenho um amigo, né, o Rogério, que ele fala assim, né, ele é um ex-padre. Não sei se você lembra dele, o Rogério Carvalho, que veio participar da Casa Digital. Ele fala assim, eu não conheço alguém que conecta mais as pessoas com Deus do que a Pigato. Por quê? Porque as pessoas chegam até mim nas mentorias com uma certa religiosidade. E elas até querem descobrir qual é a minha religião. E aí elas até disputam, falam, vão descobrir. E eu aprendi, né, que onde um ou mais estiver presente, Deus estará lá. Então eu falo assim, ele não está lá, se você olhar as histórias, não tinham templos. Ele era nos montes, em qualquer lugar, ele estava, né, Jesus estava ali pregando. Então, o que eu trago nas minhas mentorias? Não, você vai falar assim, mas você fala de Deus? Não tem como eu não falar de Deus. Deus está em tudo para mim. Então, eu trago essa conexão com o Criador de uma forma muito sutil, onde não interfere nas crenças delas, porém tira os véus. Como é isso, Pigato? Faça o ID e você vai saber. Eu não posso... É só isso, né? Ela sai dos treinamentos, ela fala assim, tanto na mentoria online elas falam, Pigato, hoje o que eu tenho
Quer dizer, eu falo do ID porque eu acabei de sair do ID, né? Mas a reprogramação também entrega e ela já vai acontecer agora. Ela vai por essa linha. Por quê? Porque eu tiro O que acontece? Tudo que te coloca barreira para ter esse contato, eu tiro todas. Inclusive a religião. Eliana, foi tão forte trazendo você falando disso no ID que a gente tem lá as vozes. E daí na hora que foi a voz principal, vou falar assim, que daí vai gerar curiosidade. Vocês vão entender. Menino. Não é louco? Como que você fala assim? Como é que uma pessoa que tá na minha frente, que não me conhece, fala aquele tipo de coisa? Mas quando vem alguma coisa, qualquer coisa, eu lembro da carinha daquela pessoa pra mim. Porque o corpo da pessoa contava uma coisa, a cara era a voz principal. Sabe assim? Que eu falei assim, de verdade, acho que eu nem escutei tudo, mas na verdade a expressão dele contou tudo. Se eu falei assim, o que ele falou? Não é sobre isso. Ele falou, mas a expressão que eu falei assim, gente, quanto amor. Quanto amor, docilidade. Você acha que ele olha como pra gente? Você entende? E aí foi de tanta cura. Você não tem esse olhar dessa docilidade, mas tem um olhar hostil aqui fora das pessoas. E aí cada vez elas te ferem mais e cada vez você se afasta do amor dele. Quando a gente leva você para esse encontro e você sente esse amor, você não quer mais viver sem isso. Gente, é incrível. Vocês vão ver aqui no final, vai ter um vídeo do que foi o ID. Convido você a ficar até o final e acessar esse vídeo. Porque assim, eu que trabalho aqui com a psicofotografia, foi por isso que eu cheguei até a Pigato. Ai, gente, a gente sabe, nunca entende. Depois você vai entender nos caminhos. Sempre eu tenho essa coisa do antes e do depois. E ali eu vivi esse antes e depois, porque quando entra as pessoas de um jeito, quando ela sai, você fala assim, é outra, não é outra. Não tem como. Ela é ela limpa, né? Assim. Original. Eu posso dizer assim. Original de fábrica. As carinhas leves, felizes, assim. Tranquilas. É o que a gente veio para viver, mas é o que eu falo, se eu tô dentro de mim, eu consigo acessar essa calmaria. Se eu tô fora de mim, o mundo é muito doido, porque tem muita gente fora. A maioria tá fora. Daí é muito fácil, se você também tá fora, enroscar com o outro que tá fora. Então, por isso que já diz, o Jai e Orai, e a gente tem que se cuidar mesmo, o tempo todo, né? Porque isso, uma rota você vai sair só um pouquinho, você vai parar lá do outro lado, gente. Você vê quando você vai Sai caro demais. Você vê quando você vai nesses retiros, às vezes essas pessoas fazem meditação, às vezes elas ficam 3, 4 dias, eu já fui. 3, 4 dias sem falar. Aí tem pessoas falando, como é que consegue? Porque pra elas é natural. Elas não têm que ficar falando pra entender esvaziar, nada, elas estão se ouvindo. Eu já fui num retiro que eu fiquei 3 a 4 dias comendo comidas naturais, sem dar um pio, só respirando. Imagina eu, toda falante. E aquilo me fez escutar vozes, escutar as vozes que eu falo, gente, é a voz lá da infância, a voz de um professor. E eu falava, gente, eu tava ouvindo isso. Ou eu nem prestava atenção que eram essas vozes, eu já tava acreditando. Por exemplo, eu vou gravar o podcast. Aí vem a voz e fala assim, mas e se você falar uma besteira? A voz da professora lá atrás. Aí você já chega cheio de bloqueio no podcast. Você não ouve que essa voz foi de uma professora, você já chega travada. Então, quando você fica no silêncio com você tem até preguiça. Eu falo que a gente tem preguiça de discutir. Né? Você não vai gastar energia. Não, eu tô comigo, eu não vou. É tão sagrado isso que eu não vou. Eu sempre falo, eu imagino um mundo onde as pessoas estão cuidando da sua vida, se sentindo amadas e entendendo que nada vai faltar. E se a gente puder trocar, vai multiplicar. Você imaginou um mundo desse? Eu já tô acessando, graças a Deus. E ao ID, mais ainda, gente. Eu falo que eu saí do ID, tanta coisa veio de resolução pós-ID pra mim. Te falei, né, no nosso aulão. Porque, na verdade, você deixou... É mais ou menos um cabo de aço invisível, que eu tô ali querendo ter razão, ter não sei o quê. Eu solto, porque eu falo que é mais importante. Aquilo se resolve por si só. Fez assim, gente... Resolve. É isso que acontece. E situações que eu já tinha trabalhado, né? E que eu olhei que antes era o que tinha resquício, porque tudo é um processo, lembra? Que veio compaixão, né? Nossa. De traumas da infância, Nossa. que veio olhar de compaixão. E daí vem leveza. E aí você fala assim, como é
bom acessar isso, né? Na Quero ficar aqui Na nesse verdade, lugar o resto da vida, né? o método de Deus, acho que a gente pega, eu brinco assim, a gente pega o óculos de Deus E olha fala para as assim, questões e olha com o olhar dele e aí começa a distribuir. gente, é muito leve. É muito isso. Eu sinto muito essa... ele permite que a gente olhe como ele olha para tudo e todos com o olhar dele. Nossa. E a gente fala assim... E os traumas vão distorcendo isso na gente, né? As experiências negativas. Solta, porque a gente... É uma resistência de por que aconteceu isso comigo, por que ele fez aquilo comigo? Isso. Porque tinha que acontecer Isso, aquilo. faz Para parte. você buscar até ajuda e descobrir outras coisas. E servir outras pessoas E com servir outras isso. pessoas, Porque porque que vale, né? A vida, nós estamos O que aqui. vale, gente? Eu falo que hoje o maior prazer, eu brinco muito com o pódio, quando eu vejo... O meu setting online é uma farra, vocês sabem, né, gente? Por quê? Porque eu fico muito feliz. Quando eu vejo que aquela pessoa, ela desbaravou, ela entendeu, ela andou, eu sou a boba alegre. Que a minha criança livre, minha querida, ela vai a 100%. Por quê? Porque também quero trazer isso pro outro lado. Tipo assim, vai vibrar com isso que você merece. E por quê? Que sentido tem a gente buscar tanto se não for pra servir vidas? Não tem sentido acumular, né? Não tem que andar. Então, assim, gente, olha só, passou voando, né? Passou voando. Mas eu tô aqui pra você falar, pessoal, sobre a reprogramação e sobre o ID. Vamos lá. Então, para quem quer olhar um pouquinho para esse Coloca universo, datas. né? Quer expandir. E mais do que conhecer, é viver. E também, a partir do viver, escolher ser mais leve. Essa é a proposta nossa. A gente só é pesada na vida, a vida só tá truncada porque eu tô vivendo... Eu não estou no meu lugar. Eu preciso ocupar o meu lugar. Filha, de mãe, empresária. Ocupando o meu lugar é leve. Então, a reprogramação emocional, ela tem esse olhar, são 9 sessões online, começa dia 15 de abril, é de segunda e quinta-feira, das 7 da noite às 10 da noite. Eu convido você, se você quiser fazer na próxima turma. Ai, meu Deus, você conhecer gente. como que é, vai ter pessoas lá do ID. E aí, nessas 9 sessões, você vai sair assim... 300 quilos mais leve de tudo aquilo que você estava carregando. E depois você fala, eu quero ir mais profundo, que eu identifiquei algumas coisas na reprogramação emocional. Aí eu falo, vai pro presencial, vai pra realidade, onde você vai ver aquilo que você entendeu lá no online. E aí o método ID, dia 23, 24 e 25 de agosto. Por que só agosto, Eliana? Porque é um treinamento muito profundo, que também a gente tem a questão de vagas no hotel, toda essa questão mais... burocrática, então ele não pode, nesse momento ele ainda não é todo mês, mas um dia ele será. E o próximo vai ser em agosto. Eliana, mas eu vou esperar agosto para me inscrever. Não, porque as vagas são limitadas. Então, se a gente fechar o número de vagas já com o hotel, que a gente está com 30% já preenchida, a gente não tem como mais colocar você, porque é questão de quarto também. Então, quem se antecipa, governa. Então, se você já se inscrever, né? Você sempre sai recebendo algum bônus. Eu falo que as pessoas que vão entrar agora, por exemplo, na reprogramação emocional, que comprarem o ticket, elas vão receber meu livro autografado. Gente! Nós vamos voltar aqui pra contar isso. Gente! Também eu deixei pra você falar. Elas falou! Spoiler! Vai ter lançamento da Pigata aqui. Vai ter lançamento do meu livro, que sai até maio, abril, maio, agora a gente já tá fazendo a pré-lançamento, já tá chegando. Você merece. Contando toda essa E é uma trajetória. alegria. Quando ela me falou, eu falei assim, parecia que o livro era meu. É isso, gente. Tenha pessoas que torcem por você de verdade. Porque é isso que faz diferença, né? Cada um tem seu brilho, seu talento. E tem espaço pra todos. Tem espaço pra todos. Eu falo isso porque é dor de muita gente, né? Então é tão bom quando a gente vai, né? Isso, né? Que e eu soma. fico honrada de você conhecer, por exemplo, a reprogramação, se você puder, porque você Amada, eu já tô tipo assim, como que eu vou falar não? Vocês vão acompanhar isso nos bastidores. Você que é profissional da área, você vai aprender ferramentas que você vai poder aplicar para as suas alunas, vai conhecer mais uma metodologia que você pode indicar para os seus pacientes. E então, vou assim, me lapidar. Cara, isso é para você se tornar Querida, nossa. Estou à disposição. Esse é meu trabalho. Com certeza, eu vou acessar. Sou muito grata a você, você sabe disso. Ah, idem. Gente, fala aqui pra mim quem que vai estar lá. Por favor, gente, 15 de agosto. Aí acessar o Instagram, né, Márcia? Por favor, né? Vai lá no @Eliana Pigato, é PIGA2TO. Me segue, tem o link da bio, mas pode me chamar no direct, que eu e a minha equipe vai estar falando com você. Eu te passo as informações direitinho e eu te espero lá para você ter uma mudança de um mês, evoluir 8 anos na sua vida. Gente, eu tô aqui arrepiada, ó. Eu falo assim, ó,
maior investimento, eu prego isso. Sai caro você não se conhecer. Exatamente. E se você tem uma profissional de peso, competente, cuidadosa, que realmente pega na tua mão para você reprogramar, que você não tá andando, o que você não tá andando é porque você não entendeu. E não se juntou com E quem não já viu. andou, né? E com quem já andou. Já percorreu esse caminho. Essa é a diferença, E né? anda de olhos vendados. Eu ando pelo autoconhecimento de olhos vendados. Ai, gente. Eliana, grata. Eu Grata. que agradeço. Grata. Eu amo vir pra cá, mulher. Amo. Hoje tá chovendo. Eu vim com a maior alegria no coração, agradecendo a Deus. Que mais uma mensagem ia ser passada. Amo chegar nesse lugar. Já falei, esse lugar é abençoado também. Amo a tua vida. Tudo que você traz. A gente sente essa leveza. E eu tô aqui pra servir. Quando a Pigato for contribuição, só me chamar. Sempre. Isso aqui, a casa tá de portas abertas, não é, gente? Então, se inscrevam para reprogramação. Já garantam a vaga já agora, porque você tá realmente se colocando como prioridade. Porque se você não se coloca, depois vem outras coisas, e daí sempre outras coisas estão roubando a sua felicidade, estão fazendo você se adiar. Não se adie mais, se inscreva. E aguarde que vai ter lançamento do livro. Vai ser lindo. Como tudo é. Gratidão, Pigato. Eu que agradeço. Gratidão, pessoal de casa. E até o próximo episódio. Arrasou, Tadinha. Na outra, ele toma gás.